João se mudou com sua família para uma cidade rural em Minas Gerais, mas sempre mantivemos contato. Sua família é bastante rural, e eu diria que são meio caipiras, então a mudança não foi surpresa. Sua família gosta muito de mim, e sempre sou bem-vindo para visitar. Agora ambos temos 19 anos. Eu estou na faculdade, e João trabalha para o pai dele. Eles têm uma propriedade enorme lá. Eu já havia visitado antes, esta não foi a minha primeira vez indo lá. Era um fim de semana no outono, e eu ia ficar na casa da família de João. Sua mãe e sua irmã não estariam lá neste fim de semana. Era apenas ele e o pai. A viagem até lá era de 4 horas e meia. Havia muitas fazendas e campos abertos por lá. Para chegar à propriedade deles, era uma estrada de cascalho a cerca de 300 metros da estrada principal. Cheguei lá com uma calorosa recepção de João e seu pai, que já estavam sentados no quintal tomando cervejas. Depois de trazer minha bolsa do carro, juntei-me a eles. João estava me contando sobre todas as trilhas na área que poderíamos explorar com meu Toyota 4x4. Eu nunca tinha feito off-road antes, mas estava super animado. O pai dele grelhou hambúrgueres para nós primeiro e depois foi para a casa de um amigo. João e eu entramos no meu carro e ele me guiou até uma trilha próxima que ele descreveu como perfeita para off-road. Eram cerca de 6 da tarde, então tínhamos apenas algumas horas de luz. Fizemos cerca de 1 hora de off-road em várias trilhas próximas à casa de João. Quando começou a escurecer, deixamos as trilhas e voltamos para a estrada. Como estava ainda mais escuro no meio da floresta, estávamos apenas dirigindo por entre várias fazendas. Foi quando passamos por um prédio abandonado com aparência de igreja ao lado de um grande campo de milho. João disse que passava por aquele lugar o tempo todo, mas nunca o explorou. Então, o que fizemos? Claro, concordamos em voltar e conferir mais tarde. João sugeriu que levaríamos as bicicletas mais tarde, já que a família dele tinha várias mountain bikes totalmente equipadas com luzes e tudo mais. Voltamos para a casa dele, ele pegou uma mochila, colocou um pouco de cachaça, uma garrafa de Sprite e algumas lanternas. Pegamos as 2 melhores bicicletas que tinham, cada uma com luzes noturnas montadas no guidão. Ele disse que provavelmente seria um passeio de 20 minutos de bicicleta. Ambos somos caras fitness desde o ensino médio, então nem me importei com um longo passeio de bicicleta. Quando chegamos ao prédio abandonado, estava bastante escuro, por isso trouxemos lanternas. A grama estava muito alta e certificamos-nos de que nenhum carro estava chegando antes de entrar na propriedade, apenas para garantir. Escondemos as bicicletas um pouco no campo de milho para que não fossem vistas. Ainda havia luz suficiente para navegar sem ligar as lanternas. Não queríamos chamar muita atenção. Estávamos pensando em tirar algumas fotos legais para o Instagram dentro do prédio, se conseguíssemos encontrar uma entrada. O lugar era definitivamente uma igreja antiga. A forma das janelas confirmava isso. Fomos olhar por uma das janelas, mas estava muito escuro para ver lá dentro. Pedi a João para me entregar uma lanterna. A lanterna fez toda a diferença. Agora conseguíamos ver lá dentro. Ambos notamos algo estranho nos bancos. Parecia a cabeça de uma pessoa curvada para baixo, sentada com as costas para nós. João disse que parecia um manequim, especialmente porque estava completamente imóvel. Fizemos uma aposta amigável, com João apostando que era um manequim e eu apostando que era algum bêbado sem teto. Fomos até a porta da frente e vimos que estava trancada com tábuas. João mexeu na porta só por diversão, para ver se cedia, mas não teve jeito. Ele insinuou que tinha vencido a aposta, pois não havia como um sem-teto entrar lá. Eu disse, espera, vamos verificar as outras janelas para uma visão mais próxima. Caminhamos pelo outro lado da igreja em direção à janela que sabíamos ter a melhor visão do que quer que estivesse lá dentro. Mas agora, quando direcionei a lanterna através do vidro, o que quer que estivesse nos bancos há alguns minutos havia desaparecido. Eu disse a João que ele me devia dinheiro porque eu estava certo, embora isso também fosse assustador. Ele perguntou para onde eles foram. Direcionei a lanterna em todas as direções, até que ambos vimos ao mesmo tempo e pulamos. Havia um homem de pé exatamente à esquerda da janela por dentro. Ele estava nos olhando. Para mim, não parecia um sem-teto. Saímos correndo de volta para o campo de milho. Tentamos encontrar as bicicletas em pânico, mas não conseguimos. Agora estava tão escuro que evitávamos ligar as lanternas para não nos expormos. Ouvimos um estrondo vindo do prédio da igreja. Parecia uma porta.
João me disse para ficar quieto, pois ouvia sons no campo de milho, como alguém passando por entre as plantações. Então, simplesmente parou e ficou silencioso. Silêncio total, sem brisa. Então todas as plantações estavam imóveis. Ficamos parados, agachados, com medo de nos mexer. Ficamos nessa posição por 1 minuto sólido antes de João dizer em voz baixa: "Para que lado nós deixamos as bicicletas?" E foi aí que ouvimos as plantações a poucos metros de nós sendo afastadas, como se alguém estivesse claramente correndo em nossa direção. Eu gritei, "Vai!", enquanto ambos corremos pelos campos de milho, algumas plantas batendo no meu rosto. Em algum momento, emergimos no aberto, deixando o campo de milho e correndo de volta para a estrada. Não estávamos mais sendo perseguidos. João ligou para o pai imediatamente, e ele veio nos buscar. Ele não era do tipo de pai que ficaria bravo conosco por invadir propriedade ou beber, mas estava mais chateado com as bicicletas. No entanto, ele disse que estávamos certos em deixar as bicicletas e correr. No dia seguinte, ele nos levou de volta à igreja, trazendo sua arma consigo. Procuramos nas plantações até encontrarmos as bicicletas. Depois as jogamos na caçamba da caminhonete do pai de João. Estávamos prestes a sair quando olhamos para trás e vimos alguém em uma das janelas. Tinha que ser a mesma pessoa. Aparentemente, quando ele nos viu percebê-lo, afastou-se lentamente da janela. O pai de João disse: "Vamos sair daqui, porque isso foi genuinamente perturbador." Para um cara durão como o pai dele, ficar assustado significava muito. Fomos para algum lugar de churrasco depois e comemos muito. Depois, o pai de João ligou para algum número da cidade para informar que alguém estava ocupando aquele prédio abandonado. Pelo menos sentimos que fizemos algo. Quem sabe se aquele homem ainda está se escondendo naquela igreja ou quem ele era, para dizer a verdade. Moro em uma fazenda com meu irmão e sua esposa. Durante a temporada movimentada, dividimos as responsabilidades. Na entre-safra, eles costumam viajar. Minha noiva faleceu há alguns anos e eu ainda não me abri para novos relacionamentos. Passo muito tempo sozinho e a entre-safra realmente me afeta. Era início de outubro, próximo à época da última colheita. Meu irmão João e sua esposa estavam fora da cidade por alguns dias. Imagine algo assim acontecendo enquanto estou sozinho cuidando de tudo. Era uma noite como qualquer outra, com as janelas abertas para permitir que a refrescante brisa de outubro fluísse pela casa. De repente, ouvi um grito feminino. Não conseguia distinguir se era de uma adolescente ou de uma mulher adulta, mas era um grito agudo e arrepiante. Levantei-me do meu sofá reclinável e fui até meu cofre de armas no quarto para pegar meu rifle. Saí de casa para ser recebido pela brisa fria e fresca. Fiquei na varanda da frente por 1 segundo esperando e ouvi o grito novamente. Vinha do campo de milho. Disparei um tiro para o alto como um aviso. Naquele momento, não sabia o que estava acontecendo. Poderia ser alguém em perigo, ou um grupo de adolescentes fazendo alguma travessura. Após disparar o tiro, ouvi uma voz feminina gritar "socorro", antes que tudo ficasse em silêncio. Chamei: "Quem está aí? Onde você está?" Nada além do vento agora. Acendi todas as luzes externas da casa, peguei meu celular e liguei para o 190 enquanto caminhava pelo campo de milho, chamando e esperando por uma resposta. Após relatar à operadora o que ouvi, fiquei aguardando a chegada de alguns policiais. 4 policiais apareceram e, com a ajuda deles, vasculhamos o campo de milho, usando lanternas e chamando por quem precisasse de ajuda. Imagino que, quando alguém relata gritos por socorro, a polícia leva isso mais a sério. No entanto, não encontramos ninguém. Um dos policiais me orientou a ligar novamente se ouvisse mais gritos e informou que estariam por perto. Depois que foram embora, voltei para casa, não sem antes dar mais uma olhada para o campo de milho. Fechei a porta e apaguei todas as luzes. Neste condado, com poucas opções de entretenimento para os jovens locais, não parecia impossível que alguns adolescentes estivessem tentando assustar fazendeiros e moradores locais. Depois de mais 1 hora assistindo TV, subi para dormir. Tomei alguns comprimidos para ajudar a dormir, já que há muito tempo tenho dificuldade em pegar no sono. Normalmente, eu diria que isso é uma má sorte, mas cerca de 1 hora depois ouvi rangidos e batidas lá embaixo. Foi quando percebi que não havia fechado as janelas lá embaixo.
Você consegue ouvir tudo através das paredes finas dessa casa e os andares fazem barulho. Peguei meu celular e liguei para meu irmão João. Ele atendeu e perguntei em sussurro se ele estava em casa. Ele disse que não. Nesse momento, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram e eu soube que estava em modo de luta ou fuga. Disse ao meu irmão que havia alguém na casa e pedi que ele chamasse a polícia. Ele estava em uma cidade vizinha, então a central seria a mesma. Ele concordou sem fazer perguntas e desligou. Fui o mais silencioso possível até o cofre. Peguei minha espingarda. Eu sei que fiz barulho ao me aproximar, mas era inevitável. Ouvi sons lá embaixo. Definitivamente havia alguém na minha casa. Fui até a porta e a abri. Olhei escada abaixo até o andar de baixo. Ainda conseguia ouvir a brisa fluindo pela casa. Os pelos do meu braço estavam eriçados. Comecei a descer as escadas devagar, tentando não fazer barulho, mas só consegui descer alguns degraus antes de ouvir passos lá embaixo, se aproximando da escada. Até que uma figura alta e magra apareceu no final da escada. Armei a espingarda e disse: "Não se mova!" Ele não ouviu. Ele quase calmamente saiu de vista e ouvi seus passos se transformando em uma corrida pelo living e saindo pela porta dos fundos. Gritei para que parasse, mas, assim que ele saiu da minha casa, tranquei a porta e liguei para meu irmão novamente. Ele disse que a polícia estava a caminho. Tranquei todas as janelas no primeiro andar e aguardei a chegada da polícia. Eram os mesmos policiais novamente. Eles fizeram uma pequena busca ao redor da propriedade, desta vez com todas as luzes acesas. Um dos policiais decidiu ficar na propriedade durante a noite. Eu não achava que o cara voltaria depois de me ver armado, e ele nunca mais apareceu. A história, no entanto, não termina aí. Eu estava terminando a última colheita da temporada na colheitadeira, e ao fazê-lo, notei um sapato no campo. Parei a máquina para pegá-lo e examiná-lo. Era um sapato feminino tamanho 38. Isso me fez lembrar dos gritos que ouvi, seguidos pelo homem invadindo minha casa horas depois. Liguei para o 190 novamente e deixei o sapato onde estava para não atrapalhar as evidências. Quando a polícia chegou, conduziram outra investigação no campo de milho e pegaram o sapato como possível evidência de um desaparecimento. Inclusive, trouxeram cães farejadores para buscar qualquer vestígio. A coisa estranha é que não havia relatos de mulheres desaparecidas no nosso município, pelo menos naquela época. Espero que a pessoa a quem pertence esse sapato ainda esteja viva hoje. Me deixa doente pensar que alguém possa ter sido assassinado na minha fazenda. Quando éramos crianças, nossa família tinha uma casa de férias no interior de São Paulo. Quando digo nós, refiro-me a meus 3 irmãos e eu. E quando digo casa de férias, quero dizer uma casa móvel com 3 quartos. Não era nada luxuoso, mas fazia parte da nossa infância e ainda é nostálgico pensar nisso. Sempre que saíamos da estrada e começávamos a ver apenas fazendas, sabíamos que estávamos quase lá. Eu sou o segundo mais velho, e na época desta história, eu diria que nossas idades eram 14, 12, 10 e 8 anos. A casa móvel era um pouco simples, mas pelo menos tínhamos eletricidade. A TV lá em cima era muito antiga, mas era boa o suficiente para levarmos nosso PlayStation e jogar. Íamos lá há tanto tempo que tínhamos vários lugares que adorávamos visitar. Um grande playground de uma escola primária, onde sempre brincávamos de esconde-esconde, outro mercado onde adorávamos brincar e até mesmo explorar todas as matas ao redor da propriedade. Os vizinhos mais próximos ficavam a uma pequena caminhada de distância, mas nada muito longe para que nossos pais nos impedissem de ir. Neste ano, permitiram que nosso irmão mais novo, Todd, nos acompanhasse enquanto eles ficavam na casa móvel. Caminhamos por uma estrada diferente que se afastava do beco sem saída. Vale ressaltar que quase não havia tráfego nessas estradas, já que nossa casa móvel ficava em uma longa estrada que eventualmente levava a um beco sem saída. Assim, o tráfego consistia apenas nas poucas pessoas que moravam nessa estrada. Sempre havia essa casa e fazendas suspeitas que nunca vimos um carro em toda a nossa vida. Ficava no topo de um pequeno morro, com vista para a estrada. Havia um pequeno campo de milho, o que implicava que ainda havia pessoas morando lá, mas era estranho como, durante toda a nossa vida indo lá, nunca vimos ninguém, nem pessoa, nem carro. Então, entre as matas ao redor da propriedade, os 2 edifícios e o campo de milho, percebemos que era um local perfeito para brincar de esconde-esconde.
Era plena luz do dia agora. Decidimos que nosso irmão mais velho, Tony, seria o pegador primeiro. E iríamos na ordem do mais velho para o mais novo. Os demais foram se esconder, e eu escolhi me esconder no campo de milho. Ouvi Tony chamar, pronto ou não, lá vou eu. Então simplesmente me sentei no meio das plantações de milho, completamente escondido. Esperei até ouvir o som do farfalhar no milharal e os passos esmagando as folhas secas no chão. Não sabia qual dos meus irmãos era, mas não quis arriscar. Saí do campo de milho em direção à grama e subi o morro em direção ao galpão vermelho. Esperava que Tony saísse atrás de mim, mas ele não o fez, então pensei que fosse um dos meus irmãos menores. Ouvia a agitação enquanto Tony perseguia meu irmão de 10 anos, George, morro abaixo do outro lado da casa, e os dois riam e gritavam. Tony o alcançou e George estava fora. Fiquei escondido atrás do galpão, então notei Todd encostado na parede dos fundos da casa, olhando para mim e rindo. Levantei o dedo indicador pedindo silêncio e ele fez o mesmo. Foi quando pensei, quem estava no campo de milho comigo? Tony contornou a casa e imediatamente e facilmente pegou Todd. Então ele me viu, já que eu estava em linha reta de visão dele. Comecei a descer o morro, o que me deu um impulso de velocidade, mas Tony também ganhou esse impulso e era maior e mais rápido do que eu. Me pegou com facilidade. Os 4 de nós nos encontramos no final do morro, perto da estrada. Eu deveria ser o próximo, mas perguntei a todos se alguém também havia ido para o campo de milho. Quando todos disseram que não, fiquei assustado. Disse a eles que ouvi alguém caminhando no campo e talvez fosse o dono da casa, então deveríamos ir embora. Saímos às pressas e voltamos para a casa móvel, onde nossos pais assistiam a um filme na sala de estar. Para o jantar, fomos à pizzaria local que todos adorávamos. Pelo que me lembro, nosso pai nos disse que ninguém morava naquela casa onde estávamos brincando. Então, quando voltamos e já estava escuro, sabíamos que queríamos brincar de pega-pega com lanterna agora. Nossa mãe não queria que Todd saísse conosco depois do escuro, e tenho certeza de que só nos deixaram ir porque Tony tinha 14 anos e achavam que ele era velho o suficiente para ficar de olho em nós. Então nós 3 voltamos para aquela casa para brincar de pega-pega, que basicamente é esconde-esconde, mas se o pegador te expor com a lanterna, você está fora. Quando chegamos à propriedade novamente, já estava quase completamente escuro. Eles queriam que eu fosse o pegador desta vez, já que Tony fez da última vez. Virei e contei até 60, depois gritei, lá vou eu. Mantive a lanterna apagada como estratégia para não revelar minha posição. Conseguia ver o suficiente para me locomover. Corri até a casa que não tinha luzes acesas. Olhei ao redor das paredes e no galpão, mas não vi nenhum dos dois. Olhei para as árvores e decidi ligar minha lanterna e olhar através da linha de árvores, mas ainda não vi nada. Então desliguei a lanterna. Sabia que um deles tinha que estar no campo de milho. Era um esconderijo muito óbvio. Era pequeno o suficiente para eu conferir. Cheguei ao pé do morro perto do campo de milho e silenciosamente entrei. Era difícil não fazer barulho aqui, mas eu tentava o meu melhor. Mantive a lanterna apagada para não ser óbvio que eu estava lá. Só percebi agora, quando estava escuro, como isso era absolutamente assustador. Enquanto eu estava andando sorrateiramente entre as plantações, ouvi passos dentro do milharal. Eu tinha que ser sorrateiro se quisesse pegá-los. Concentrei-me exatamente de onde vinham os passos, e quando os ouvi bem em cima de mim, acendi minha lanterna e gritei, peguei! Mas tudo o que vi foi as costas de alguém correndo para longe da luz. Quem é você? Eu disse. Você está fora. E ouvi uma risada assustadora, que não era de meus irmãos ou de qualquer criança. Parecia o riso de um adulto perturbado. Fiquei paralisado, apenas movendo minha mão com a lanterna tentando ver quem era. Ouvi uma voz de homem dizer muito suavemente, posso brincar com vocês? E então vi seu rosto, metade coberto pelas poucas plantas que ainda nos separavam. Pelo que pude perceber, ele tinha um rosto meio deformado. Eu realmente não conseguia dizer se era uma máscara ou não. Corri para fora do milharal e comecei a chamar os nomes dos meus irmãos, dizendo para correrem que o jogo acabou. Ouvi os dois gritando de volta para mim do mesmo lugar onde se esconderam juntos. Vi-os correndo morro abaixo com as lanternas acesas. Liguei a minha e disse para eles continuarem correndo. Corremos até voltarmos à nossa propriedade e estávamos sem fôlego.
Mas contei a eles que havia um homem de aparência estranha escondido no campo de milho e que ele, provavelmente, era o mesmo que ouvi no milharal antes. Ainda me lembro de suas expressões quando contei isso. Quando contei a meus pais, eles pareciam confusos e meu pai não parecia saber como reagir. Minha mãe deixou claro que não queria que saíssemos da propriedade após o escuro. Honestamente, eu também não queria. Tive dificuldade para dormir naquela noite pensando: e se aquele homem estivesse do lado de fora, na escuridão total, fora de uma das janelas? Posso dizer que assustei um pouco todos com minha descrição do homem. Eu não tinha motivo para inventar aquilo, e eles sabiam disso. Não voltamos mais àquela propriedade na estrada. Graças a Deus, não era tão perto da nossa propriedade. Minha família vendeu a propriedade apenas alguns anos depois disso.